1 Timóteos, livro de Timóteos, 1 Timóteos capítulo 6, versículo 7. Veja bem o que a palavra de Deus vai nos dizer. Não é o missionário Shirley, é a palavra do Senhor Jesus. Olha para vocês verem, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem aos homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Veja bem o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui, para todos nós. Se tivermos o que comer, que é o sustento, quando a Bíblia diz, né? Sustento quer dizer alimentação. E tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Então a Bíblia mesmo declara, né? Se nós tivermos o que comer e o que vestir, estejamos contentes, né? A palavra de Deus é bastante clara ao dizer que a riqueza não pertence a Deus. Deus pode permitir, né? Mas a riqueza verdadeira é quem tem o Espírito Santo do Senhor Jesus, né? Mas os que querem ficar ricos caem em tentação. Missionário Shirley, mas Deus é dono do ouro e da prata. Sim, Deus ele é dono do ouro e da prata, né? Mas nesta vida aqui, o Senhor Jesus não prometeu dar riqueza a ninguém. Nesta vida aqui, o Senhor Jesus, ele disse assim, neste mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Nada trouxemos para este mundo, é a Bíblia que diz. Não é o missionário Shirley que está dizendo por conta própria, né? Lógico que Deus, ele que fez todas as coisas. Então, se existe a riqueza, é porque Deus permitiu que ela existisse, né? Mas a palavra de Deus diz que os que querem ficar ricos caem em tentação. Por que, missionário Shirley? Porque há muita concupiscência louca e nociva. Porque submergem os homens, quando a Bíblia diz homens, a Bíblia também diz mulheres, né? Conjugado. A Bíblia nos diz que quem ama o dinheiro é raiz para todos os males. Porque o amor ao dinheiro é a raiz para todos os males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé. Desviaram da fé. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores, né? Então a palavra do Senhor Jesus Cristo é bastante clara ao dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, ferrugem, corrói e consome, ladrão cava, mina e rouba. Mas ajuntai tesouros no céu. É a Bíblia que nos diz, é a Bíblia que nos ensina. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Veja bem, preste bastante atenção na palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos dá o exemplo. Quando você olha para a caminhada de Jesus Cristo sobre a terra, Jesus ele não foi rico, né, de grandes posses. Inclusive, se você ler a Bíblia e meditar na Bíblia, você vai ver que um jovem rico chegou perto de Jesus e disse a Jesus: o que eu posso fazer para mim ser salvo? Né? Jesus, ele disse para aquele jovem rico, né, para ele obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. Então,
ali ele disse, eu obedeço os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, né? Ele obedecia os mandamentos. E o que Jesus disse a ele, aquele jovem rico? Jesus disse assim, ó, vai, vende tudo que tens e dá para os pobres, e volta e me segue, e terás um tesouro no céu. Então Deus, veja bem, observa bem se você é inteligente, Deus prometeu um tesouro no céu, não foi na terra. Presta atenção, tem que ser, ó, cheio do Espírito Santo de Deus para entender a palavra de Deus. Então, as palavras fazem diferença, né? E tem que prestar atenção em cada palavra, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, Jesus disse para ele, vai e vende tudo que tem, e terás o tesouro aonde? No céu. Deus não falou aqui na terra, não. Então, para que o ser humano está querendo acumular? Para que o ser humano está cobrando para pregar a palavra de Deus? Para que o ser humano está cobrando para cantar, para louvar? Pois quem deu o dom foi Deus. Deus diz na palavra dele, de graça recebei e de graça dai. A palavra de Deus não pode ser cobrada para pregar. Por quê? Porque as palavras do Senhor é gratuitamente. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus, né? Não foi você, não foi eu. Então o próprio Jesus, ele disse, vai e de graça recebei e de graça dai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? O qual muitos tentam esconder a verdade. Mas a verdade é essa. A verdade é essa, que Deus prometeu nós algo após esta vida. Não foi nesta vida. Aí as pessoas pegam aquele versículo da Bíblia e dizem, mas Deus veio dar vida e vida com abundância. Mas a abundância que Deus fala naquele versículo é a abundância de paz de espírito. Não é matéria, pois se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus condena a matéria sobre esta terra. A Bíblia é bastante clara, se tedes o que comer e o que vestir, estejais mais do que satisfeito. Pois a Bíblia mesmo nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz para todos os males. E muitos por aí estão cobrando para pregar o evangelho, muitos por aí estão cobrando para cantar, para louvar, e sendo quem deu o dom foi Deus. Se Deus deu o dom, então o dom não é teu, é de Deus. Deus deu emprestado para você, enquanto você estiver aqui na terra, para você usar, para beneficiar, né, o evangelho, para beneficiar a missão do Senhor Jesus Cristo, que Deus, ele dá os dons para beneficiar, né, a caminhada, o evangelho, né? Então devemos usar os dons do Senhor Jesus Cristo para abençoar os irmãos, os ouvintes da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor Jesus é bastante clara. Muitos naqueles dias, quando a alma sair do seu corpo, vão dizer assim, Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós cantamos. Deus, o que Deus vai falar com eles? Afastai-vos de mim que eu não vos te conheço. Tem muitos que têm fama, que foram reconhecidos, né, aqui na terra, que não ganham a salvação. Por que, missionário Shelley? Por causa do orgulho. O orgulho subiu ao coração do homem, né? E aí vem a grande surpresa. Muitos que as pessoas pensam que estará no céu, não vai estar no céu, infelizmente. Por quê? Porque a raiz é essa aqui, o amor ao dinheiro é raiz para todos os males. É a Bíblia que diz. Não estou inventando, é a palavra de Deus que está falando. Pode estudar a palavra de Deus que você vai encontrar. Livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 até o 10, que você vai encontrar estas palavras aqui, que são palavras verdadeiras, que é do Senhor Jesus Cristo, que está na Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos pregar gratuitamente. Devemos louvar o Senhor gratuitamente, pois Deus não tem deixado nós passarmos necessidade, não. Pois a palavra de Deus diz que quem é temente ao Senhor, quem é justo, não passará necessidade. O alimento, o que o ser humano precisa para viver sobre essa terra? É o alimento, né, para sustentar o corpo e as roupas para vestir, né? As demais coisas são vaidades, né? A pessoa fica querendo acumular sobre esta terra,
casas, fica querendo acumular carros, né? Então isso é vaidade. Se Deus te deu, né, o que você come, o que você veste, um teto para você colocar a tua cabeça por baixo, que é a necessidade. Olha, veja bem, aquilo que é necessidade não é pecado, mas aquilo que é vaidade é pecado. Então, o ser humano que acumula lá na conta bancária lá e deixa parado lá, não movimenta só para ter aquele orgulho de ficar olhando o saldo. Isso é vaidade, é pecado. E não vai entrar no céu, porque o coração está no dinheiro, está na ganância. Pessoas idólatras, né? Carros, idólatras, matérias sobre essa terra, fazendas, terras, sítios. E muitos tiram a vida dos outros por causa da matéria, para quando vai dividir heranças. É o que a gente está vendo por aí. Então a palavra do Senhor Jesus é bastante clara, para nós ser simples. O Senhor Jesus foi simples. Olha para a história de Jesus. Quando Jesus passou os pés sobre essa terra, Jesus era para ter nascido no palácio de Herodes, cheio de ouro. Jesus não nasceu no meio da família ricona lá, não. Jesus nasceu na simplicidade, para provar que a vida de um homem, a vida de uma mulher, não gira em torno do que a pessoa possui, não. Mas sim, a essência do ser humano tem que ser a essência original, né? Aquela essência que leva a vida sem pecado, a essência que tem o Espírito Santo de Deus. A maior riqueza do ser humano é ter o Espírito Santo de Deus em seu coração. Essa é a verdadeira sabedoria. É a sabedoria que você tem intimidade com Deus, que Deus conversa com você. Aleluia, zeta glória. Essa intimidade de você deitar na tua cama, né, e Deus falar com você. Aleluia. Glória a Deus. Deus falar dentro do teu coração, que te ama, porque você está fazendo a vontade dele. Nós devemos prestar atenção nos mínimos detalhes. Todos os dias o Senhor Jesus está conversando conosco. Deus conversa conosco como missionário Chilei. As pessoas que deixam passar despercebido, mas Deus conversa com a gente através de um versículo da Bíblia aqui, ó. Deus fala com a gente. Deus fala com a gente em sonhos, né? Em sonhos o Senhor Jesus fala. O Senhor Jesus fala com a gente assim durante o dia, né? Que vem aquela voz na mente da gente assim, que nem eu quero dizer aqui que nem todo pensamento que vem no ser humano, né, vem de Deus, né? Tem pensamentos que vêm da própria carne, pensamentos que vêm seta do inimigo, mas eu quero lhe falar, aquele pensamento que bate com a palavra de Deus, que introduz, que enquadra na palavra de Deus, que está de concordância com a palavra de Deus, aí é revelação de Deus. Então tem que haver sabedoria. Tem que haver sabedoria. Se eu penso algo e está na palavra de Deus corretamente o que eu estou pensando, é um acréscimo que eu estou pensando, então é revelação de Deus. Mas se eu penso algo que não está enquadrado na palavra do Senhor Jesus Cristo, posso repreender que não é de Deus. Então o que acontece? Nós temos que estudar a palavra de Deus para nós saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Tudo que Satanás quer é que nós não conhecemos a verdade, é que o ser humano fica na cegueira. Por isso que a palavra de Deus nos diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas para conhecer a palavra do Senhor, você tem que pegar, você tem que ler e pedir o Espírito Santo de Deus. Senhor, me dá entendimento. Em nome de Jesus, todo ano eu leio a palavra do Senhor Jesus, de Gênesis a Apocalipse, uma vez por ano eu leio a Bíblia toda. Já li a Bíblia várias vezes, toda, de Gênesis a Apocalipse, e não canso de ler, porque eu me sinto bem. Aleluias. E quanto mais você ler, mais você quer ler, porque é o alimento espiritual para a tua alma. Mas tem pessoas que ficam anos mais anos servindo a Deus, que nunca leu a Bíblia toda. Lê versículo por versículo e não medita, não guarda. Tem que meditar, tem que guardar em nome de Jesus. Para cumprir no livro de Salmo 1 e 2, que diz assim, aí, antes tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então tem que pegar a palavra do Senhor Jesus e tem que ler, meditar, né? Às vezes muitos já leram vários tipos de livro, mas nunca leu a Bíblia toda. Eu aconselho para ler a palavra de Deus, porque no dia que você conhecer a verdade
A verdade vai te libertar. E tudo que o inimigo quer é que você não conheça a verdade, porque aqui é verdade, a palavra de Deus é verdade. Tudo gira em torno de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Essa atualidade que nós vivemos foram tiradas, né? Poderes do alto escalão, tudo foi tirado da palavra de Deus. Foi referência da palavra de Deus, para quem não sabe, né? As leis atuais que nós temos, né? Tudo foram tiradas, as leis que nós temos no Brasil, tudo foi tirado da palavra de Deus, referência da palavra do Senhor Jesus, né? Então, as coisas giram em torno de Cristo. Basta o ser humano entender a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.